Boa noite, Thiago. E aí, Andréia, como é que tá? Tudo bom? Tudo jóia? Tudo, tudo Tranquilíssimo. tranquilo. Conectados aqui. Te escuto bem, vejo bem, acho que minha conexão tá boa também, né? Tá jóia. Tá com iluminação boa, tá com a pele boa, tá tudo jóia. Não, tava retocando e tal, sabe? Esses minutinhos antes, né, a gente dá um tapinha Claro. assim, porque A muitos... tecnologia a nosso favor, né? Lógico, lógico, né? Às vezes ela nos atrapalha, mas para algumas coisas ela até que tem seu valor. Deixa eu colocar um apoiozinho aqui no meu, no meu celular para levantar um pouquinho a imagem. Logo que eu ingresso, a minha imagem aparece na tela inteira, né? Só que aí quando Sim. eu chamo o convidado, ele reenquadra. Ah, sim. Aí, perfeito. Conectados e visíveis. Tem um pessoal aí já fazendo os acessos, né? Então, falar hoje sobre a nossa tabela de honorários, né? Temos novidades aí hoje para anunciar para o pessoal. Eu entrei aí nesses primeiros minutos, né, nessa nossa programação de hoje. Queria dar boa noite a todos, né? Boa noite para ti, né? Hoje. Logo mais também o Pedoni entra aqui no meu lugar, né? Então um abraço para ele também, nosso conselheiro. Esse tema da tabela de honorários, né, é um tema muito caro para nós, ou seja, muito especial e muito necessário, né? E essa introdução que eu gostaria de fazer é para conversar com os colegas, né, para buscar fazer com que os colegas entendam qual é o grande objetivo da existência da tabela de honorários. O André depois, com certeza, vai fazer uma apresentação mais estruturada do que a minha, né, vai ter a colaboração do Pedoni também, mas a tabela de honorários, ela, para nós no CAL e nas entidades, ela é muito mais hoje um objetivo do que uma tabela viável para sua aplicação na sua totalidade. Nós sabemos as dificuldades, né, do nosso mercado de trabalho, né, a competição que existe, inclusive com outros profissionais que têm outras formações, que não têm a mesma qualidade que a nossa e que acabam competindo em alguns nichos de mercado com o profissional arquiteto. Então, a nossa pretensão na elaboração da tabela, que tem um histórico longo, mas na aprovação do CAL e na divulgação pelo CAL da tabela como sendo uma tabela reconhecida e oficial, é exatamente permitir aos arquitetos que eles utilizem a tabela para fazer a sua precificação e busquem dialogar com o cliente na viabilidade dessa tabela. Então a tabela tem mais de uma maneira de calcular os honorários. Nós lá no nosso escritório usamos a tabela como uma precificação, ou seja, colocamos todos os custos do escritório dentro da tabela para poder ter uma tabela otimizada exatamente ao serviço que a gente presta e ao tipo de escritório, né, como estamos organizados. Isso é possível para cada um de vocês, para todos nós arquitetos. É uma tabela que nós já estamos conseguindo algum reconhecimento institucional, ou seja, órgãos públicos, né, licitações públicas que estão recorrendo à tabela exatamente para fazer uma precificação de uma forma oficial, né, que remunera de forma justa os profissionais. Então nós temos avançado nesse sentido. E essa iniciativa que logo mais, não quero dar um spoiler aqui, mas logo mais a Andrea vai apresentar, é exatamente para divulgar, para que todos nós tenhamos acesso. Ela é uma tabela super completa, tem a sua complexidade, mas a gente tem que enfrentar essa complexidade para poder fazer um bom uso dela. Então, André, o que eu queria, né, nesses primeiros minutos é isso, é dar um recado, né, para os arquitetos. Muitos de nós, inclusive nós, no nosso escritório, também já precificamos pela tabela e valores que acabam sendo valores acima dos praticados no mercado, acima dos possíveis de concorrer, né, por um contrato, né, por uma contratação de um cliente. Mesmo assim, é importante a gente ter ou seja, um parâmetro e saber qual é o desconto ou quais são os itens que nós vamos deixar de entregar, né, ou quais são os itens de precificação que nós não vamos contar nesse contrato. Então ela é muito boa também porque ela deixa muito claro qual é o preço do nosso trabalho, o valor do nosso trabalho, né, e a diferença que isso infelizmente ainda tem com relação ao mercado.
né? Eu vejo algumas iniciativas de simplificar a tabela para adaptar ela ao mercado. Eu acho que isso é um retrocesso. Nós temos que fazer exatamente o contrário. Mostrar para o mercado o valor do nosso trabalho e que nós sim merecemos ser contratados por um valor justo, pelo valor que vale, né, a qualidade que a gente pode, que a gente deve entregar, né, nos nossos trabalhos. Então eu queria fazer essa breve introdução mais conceitual, né, reforçar com os colegas que conheçam a tabela de honorários. Agora nós estamos, ou seja, oferecendo, né, uma possibilidade de se aprofundar com facilidade na tabela de honorários. Então a gente convida a todos que usem, que apresentem sugestões, né, que nos demandem também no CAL para que a gente possa colaborar. Tá bom? Então isso é o primeiro um breve recado, André, que eu gostaria de dar aqui no começo. Passo, né, para ti, né, e para o Pedoni, para que vocês façam aí a apresentação, também o lançamento aí das, né, das ações que nós estamos propondo com relação à tabela. Tá Das bom? Muito novidades. obrigado. Né? As novidades. Então, boa noite, né? Muito obrigado. Né? A gente segue aqui trabalhando, né, com bastante dedicação para melhorar a condição de trabalho do arquiteto e do urbanista aqui no Rio Grande do Sul, né, para que a gente tenha efetivamente toda a sociedade tenha acesso ao nosso trabalho e que o nosso trabalho seja remunerado de uma forma justa. Então isso, obrigado, boa noite, né, bom programa aí para vocês, eu vou seguir acompanhando, né, aqui como espectador agora. Obrigado. Tá joia. Obrigada, Thiago. Obrigada. Então, pessoal, eu vou fazer o convite ao conselheiro Pedoni, né, que é o outro convidado aqui que vai participar conosco no bate-papo. Ele vai falar um pouco também dessa questão da experiência de se utilizar a tabela, né, no escritório dele, enfim, assim como o Thiago também comentou inicialmente. Eu gostaria, antes até de convidá-lo, de reforçar a parte da fala do Thiago, que é justamente o fato de que, às vezes, nós temos uma certa resistência com a tabela, né? E o fato de que não conseguimos aplicá-la de uma maneira 100%, né, na plenitude do que ela coloca em muitas das situações de trabalho. Né? E parece que essa resistência, essa frustração inicial acaba fazendo com que a gente desista dela de uma maneira total, assim, como se ela não servisse para nada. Né? E o que eu acho que a gente precisa fazer é justamente um pensamento inverso, né? De que pode haver partes ou situações, enfim, meandros, né, em que a gente não consiga aplicar ela 100%, mas ela tem ainda assim muitas coisas aplicáveis, né? E muitas coisas que já melhoram as condições, os patamares nos quais a gente oferta serviços hoje, a gente precifica serviços hoje. E o que a gente vai divulgar hoje, que eu também não vou dar spoiler ainda, eu quero divulgar com o Pedoni já aqui também, é justamente no sentido de auxiliar os profissionais, porque assim, o CAL-RS, assim como vários outros CAUs, né, tem iniciativas de palestra de honorários, de fazer atendimento de honorários, às vezes por telefone, por e-mail, e a gente entende que isso é necessário e vai continuar havendo, né, mas a gente também percebia que os profissionais às vezes ficavam um pouco órfãos de também conseguir fazer essas simulações, né, esses acessos de uma maneira mais autônoma, né, na hora que quisessem, sei lá, ficou insone de madrugada, tá pensando no serviço que tem que fazer uma proposta de orçamento amanhã, acessa lá e faz uma simulação, né, e aí muitas vezes não tinha o atendimento do CAL nesse momento específico. Né? Então, já dei muitas dicas, já dá meio que para imaginar o que a gente vai divulgar, mas a gente está trabalhando nesse sentido, né? Para poder proporcionar um atendimento e um acompanhamento, mesmo quando não necessariamente no horário de atendimento do CAL. Né? Eu vou chamar aqui o Pedoni então, para poder dar André. a boa nova, né? Parabéns aí pelo trabalho também, né? E bom programa aí para vocês. Imagina, brigadão, Thiago. Ali o Pedoni, ó. Tudo bem, Thiago? O Thiago partiu, mas certamente ouviu o teu oi, tá? Nos acompanhando aí de ouvinte agora. Então, Pedoni, gostaria que tu te apresentasse, né, para o pessoal que está nos escutando. E aí a gente pode começar a falar do nosso assunto específico de hoje, né, nossa tabela de honorários. Gostaria que tu se apresentasse, falasse um pouco da experiência do teu escritório e de utilizar a tabela nos serviços, né, nos orçamentos, enfim. E aí um pouquinho mais adiante a gente pode liberar a nossa novidade.
Tá bom, André. Bom, boa noite a todos aí que estão nos escutando, né? Eu sou o Carlos Eduardo Mesquita Pedoni, sou arquiteto, né? Vou fazer agora em julho de 22, vou fazer 40 anos de formado, né? Então é uma longa estrada, sempre tive escritório particular, né? E sempre trabalhei, enfim, né? Com clientes e tabela de honorários, enfim, né? A gente utilizava normalmente a tabela do IAB, né? Quando não existia o CAL. E também sou professor da Universidade de Caxias do Sul também, desde 98, né? E a gente tem também sempre incentivado, fui durante muito tempo professor da cadeira de projeto de atuação profissional, que é um pouco daquela questão, né, de ética, legislação, enfim, mas tinha esse nome, né? E sempre apresentei as tabelas que a gente tinha na época disponíveis, enfim, né? Então a gente procurava lá no IAB que, sobre patrimônio, a tabela lá da Bahia era interessante, sobre questões de urbanismo, a tabela do Espírito Santo, então, né, cada IAB, né, ele tinha, né, vamos dizer assim, uma especificidade, né? E sou conselheiro da gestão fundadora, né? Fui conselheiro da gestão fundadora do CAL, né? Lá em 2011, enfim. E também depois a gente acabou se reelegendo para uma segunda gestão. Fiz uma vacância, né, de 3 anos aí e estou voltando agora, né, como conselheiro, sempre dentro da comissão de exercício profissional, né, que é a comissão, enfim, né, que cuida bastante desses aspectos, está ligado à fiscalização, né, que a gente já interfaceou com a Andrea bastante nesse sentido, né, e no período inicial eu coordenei a comissão e agora estou como coordenador adjunto, né, enfim. Então, só um breve histórico aí, enfim, da minha atuação no CAL e profissional, né. E só assim para, né, enfim, dar uma largada no assunto, né, André, desde que o CAL oficializou essa tabela, que foi construída, né, lá por, né, enfim, no Ceará, né, eu acho que era o colega lá que começou a desenvolver lá no Ceará e depois se tornou a tabela oficial do CAL, eu venho, né, utilizando ela, explorando ela, divulgando, enfim, né, um pouco nessa linha do que o Thiago está colocando, assim, como um objetivo, né, é óbvio que utilizar ela na integralidade, né, às vezes é um problema, mas o que é importante é que ela é uma tabela, enfim, reconhecida, oficial, sei lá, com o selo, né, do conselho, né, aquilo já dá uma certa seriedade também, né, não é um papel ali que tu, enfim, né, produz até no escritório, enfim, mas, né, a gente até pode fazer uma proposta, né, um pouco mais robusta em termos de, né, outros detalhes, enfim, né, mas ela como referência é tremendamente importante e eu, né, utilizo, enfim. Perfeito. Eu acho que esse é um elemento inicial importante, que é o fato de que, com a criação do CAL, né, em 2010, e na lei que criou o CAL, que é a 12378, né, ficou estabelecido no artigo 28 que, a partir desse momento, passa a competir ao CAL Brasil a criação e homologação das tabelas de honorários de serviços de arquitetura e urbanismo. Né? Então, ao passo em que, durante o período Confea, né, as entidades, as associações, enfim, produziam suas tabelas e homologavam no CREA do Estado, né, e a partir daí essas tabelas estariam aptas a uso, enfim, o que gerou uma proliferação de tabelas e de até formas diferentes de se cobrar os serviços, né, enfim. A partir da criação do CAL, a gente tem uma unicidade da forma de calcular, né? O que eu entendo que, evidentemente, vai levar tempo para que se estabeleça como uma cultura, né? Agora, é um ganho no sentido de que fica mais claro, transparente, né, tanto para profissionais quanto para a própria sociedade, como orçar serviços de arquitetura, né? E aí a gente vai ver depois, dentro da tabela, que existem possibilidades de diferenciação de realidades locais, enfim, com base no CUB, né, de um estado para o outro. Tem diversas possibilidades ali de configuração, de ajustes, de complexidade do serviço para mais ou para menos, né, enfim. Então, é muito importante frisar essa validade do ponto de vista legal da tabela, até mesmo para questões judiciais, né, de eventualmente ações de cobrança,
um serviço que não foi pago, né, pelo contratante, enfim, que se tenha que recorrer a uma outra esfera. Essa é a tabela oficial da categoria, do órgão que regulamenta a profissão, né, para todos os fins legais. Então, ela sempre vai ser um respaldo para esse tipo de decisão, né, de análise, até mesmo na esfera judicial. Então, por si só, né, isso já dá um caráter importante, significativo, para que ela, no mínimo, seja levada em conta, né? Seja tido como algo relevante para os profissionais. E aí, naturalmente, que a aplicabilidade dela na esfera privada, né, na relação ali entre particulares, vai depender de uma série de fatores, né? A aplicação integral dela, como tu disseste. Todavia, o que a gente reforça e defende é que se busque, pelo menos, fazer a simulação no ambiente ali do aplicativo, e aí eu não sei se todo mundo sabe que existe um aplicativo, né? Isso é parte da nossa divulgação de hoje, que faça essa simulação, e aí, bom, não consigo, né, cobrar nesses patamares, tudo bem, o quanto tu consegue adaptar, né, ou fazer um meio termo entre a forma que tu vem calculando e a forma que ela propõe, né? Como que tu consegue evoluir na forma de tu propor os teus serviços, né, em termos de valores, em termos de forma de cálculo, tudo isso é válido, né? Acho que é um crescimento que se dá ao longo do tempo, de um esforço conjunto do CAL enquanto o órgão fiscalizador, né, o órgão que vai institucionalmente divulgar e fortalecer a tabela, mas um esforço também dos colegas que estão cada um dentro do seu escritório e criando ali a relação com o cliente, né? Demonstrando como que o cálculo é feito, né? Apresentando o relatório final lá do aplicativo que ele dá depois, né? Com todo o cabeçalho ali, com o brasão federal, com o logotipo do CAL, enfim, é um documento que, ainda que se vá conceder descontos ou, enfim, formas diferentes de pagar para a pessoa, o documento por si só vem imbuído de um peso, né, de uma apresentação que vai paulatinamente reforçando para a sociedade que essa é a forma de cobrar, que o conselho tem uma tabela, né, que existe uma forma das coisas acontecerem, resguardadas os acertos particulares, né. Então acho que a gente pode já ficar confortáveis aí de divulgar, já temos uma quantidade bacana de ouvintes, já temos até perguntas, então já de cara eu vou divulgar aqui que a razão principal da gente estar fazendo essa live hoje é divulgar uma página específica, né, produzida pelo CAL Rio Grande do Sul, para a tabela de honorários. Tá? Então, assim, talvez alguns de vocês já tenham recorrido a nós através de e-mail, né? A gente tem o honorários@calrs.gov.br. Atendemos algumas vezes no WhatsApp também, presencialmente, no telefone, né? Então a gente sempre faz esses esclarecimentos de dúvidas, mas a gente elaborou um tutorial, né? Um tutorial em vídeos, então passando desde um começo de conceituação das tabelas, da onde que a tabela do CAL veio, né? Por que ela funciona de determinada forma, por que foram feitas determinadas escolhas na forma de cálculo. Toda essa parte inicial assim, de conceituação mesmo, a gente tem vídeos explicando, e a gente também tem os vídeos explicando as simulações, né? A tabela ela tem duas formas de cálculo de honorários, né? Uma serve para determinados serviços, outra serve para outros. Então a gente tem vídeos explicando como e quando utilizar ambos, né? Não só para o projeto arquitetônico, mas que se aplicaria a todos os serviços. A gente também explica a configuração do aplicativo para que ele possa reproduzir de uma maneira mais próxima à realidade do escritório do profissional. Quer tenha uma pessoa jurídica formalmente constituída ou não, né? Trabalha de forma autônoma. Então, tudo isso a gente organizou em vídeos, né? Vários vídeos que estão numa playlist no YouTube. E a gente também tem um tutorial escrito que foi elaborado pela nossa equipe de fiscalização, contando com a participação dos nossos servidores arquitetos, né? Então, alguns deles não tinham tido ainda muito contato com a tabela, então foi muito bom porque eles participaram analisando também se era inteligível, né, para alguém que estivesse utilizando a primeira vez o aplicativo. Então a gente tem os dois tutoriais, tanto em vídeos, né, explicando todo o funcionamento, quanto um escrito,
para quem prefere acompanhar lendo, enfim, ou quer entrar em alguns detalhes a mais que a gente deixou de fora dos vídeos, porque senão eles também iam ficar muito extensos. Né? Então, desde já, convido vocês a acessarem a página, né, onde a gente colocou esse material, que é o krs.gov.br/TH, né, TH de tabela de honorários. Então, acho que o nosso pessoal aí da comunicação, a gente tem alguém Não, eu que estou no perfil oficial, claro. Eu não consigo escrever aqui agora, senão eu vou mexer no meu vídeo. Mas a gente vai salvar esse vídeo da nossa live, então se esquecerem o link, podem acessar aqui depois para pegarem a informação, e vai ser algo que a gente vai passar a divulgar agora rotineiramente também. Então, queria até perguntar para o Pedoni se tu chegaste a dar uma olhada lá no site, nos tutoriais, nos vídeos, o que tu achou? Conta pra gente aí a tua primeira impressão. Não, eu acho que a iniciativa é excelente, né, Andréa, porque a gente via todo o esforço que a fiscalização, enfim, dedicava, né, para atender os profissionais individualmente, enfim, né. Eu mesmo tive em alguns eventos contigo, né, para a gente explicar as tabelas de honorários, né. Aqui em Caxias a gente recebeu também o CAL, né, dentro das universidades, né, mas eram ações muito, vamos dizer assim, né, pontuais, né, para um público. Então, às vezes, todo um esforço, né, de explicar, né, para um público, claro, importante, mas, vamos dizer assim, cuja abrangência acaba ficando limitada, né. Então, essa iniciativa, né, ela vem, assim, realmente multiplicar isso, né, para os nossos 16 mil arquitetos aí no estado, né, que nós somos um número expressivo de arquitetos no estado. Imagina nesse pinga-pinga como é que a gente poderia fazer com que, né, todos pudessem ter esse tipo de acesso, né? Então, eu achei maravilhoso, assim, eu acho que, né, enfim, a iniciativa ela é super louvável, né? E porque, vamos dizer assim, só aprofundando um pouco na questão filosófica, assim, também, a tabela é um grande acordo entre nós, né, como arquitetos, né? Uhum. Enfim, imagina um cliente que ele vai fazer uma pesquisa de preço, né? Então ele consulta apresenta a tabela, né? Dá determinado desconto em função de histórico, de interesse no trabalho. Vai no outro colega, o colega vem com a mesma tabela, né? Quer dizer assim, com os parâmetros todos, né? Vamos dizer assim, semelhantes, ou pelo menos, né? O escopo principal colocado, né? E aí, quer dizer, vai criando também uma cultura, né? Em termos do cliente, né? Entender de que nós não estamos aí, enfim, né, cada um fazendo o seu preço de uma forma maluca e que ele possa, inclusive, né, não estar entendendo isso, né? E o Tiago chamou de uma coisa importante, André, que é a questão do escopo dos serviços, né, que depende, né, tu também pode tirar esse relatório com o escopo de serviços, né? E a outra questão importante, né, que a gente sabe que nos processos, né, que a gente recebe lá de ética também, muitas vezes são os contratos mal feitos, né? Não ficou muito claro, né, para o cliente o que o arquiteto iria entregar, qual era a etapa que ele estava contratando, quais eram os documentos, o que ele teria que decidir, né? Então, esse relatório com um escopo claro dos serviços, né, o que nós vamos entregar, e aí o desconto, né, como o Thiago comentou no início, é isso, bom, então pera um pouquinho, daqui a pouco isso aqui eu não vou fazer para ti, daí eu te dou um desconto, porque para ti não, né, para determinado cliente não interessa determinado aspecto ali do escopo, enfim, né? Então, quer dizer, tem toda essa conversa, né, e essa cultura que a gente precisa desenvolver com os clientes, né? Então, acho que como o Thiago colocou, assim, como um objetivo, e eu sempre, né, uso essa palavra como se fosse um grande acordo, né, tácito entre nós, arquitetos, assim, bom, vamos utilizar a tabela? Vamos, né? Claro, eu tenho, né, quase 40 anos de profissão, quer dizer, tem clientes que, né, eu já fiz, sei lá, 3, 5 trabalhos, né, para ele, fiz a casa, fiz o escritório, né, a casa da esposa, o escritório da esposa, sei lá, enfim, né? Então, cada um tem um histórico, né, de clientes, né? Então, é óbvio que para esses clientes, né, tu vai dar algum tipo de benefício, de desconto, né, enfim, a negociação se torna... Lógico. Né, quer dizer, é o histórico pessoal do escritório, o histórico pessoal do arquiteto, né, em relação a este cliente, né, que está fidelizado, enfim, tal. Então, essas histórias particulares, sim, mas
né, o que a gente precisa dar é esse parâmetro, né, esse parâmetro de precificação, né, que, né, vamos dizer assim, como tu dissesse antes, eu também saliento bastante isso, quer dizer, vem lá com o logo oficial, vem lá a lei que regula isso, quer dizer, isso tudo vai dando muita segurança, né, para o cliente, né, e vai criando uma cultura, né, tá? Eu até Exato. eu tinha uma política de escritório, depois com a pandemia foi tudo por água abaixo, né? Mas eu dizia assim, bom, 2018 eu dava 30% de desconto, 2019 ia dar 20%, quer dizer, eu ia fazendo uma coisa meio progressiva para ver se eu conseguia aplicar a tabela, né? Mas depois, com essa pandemia, foi tudo água abaixo, enfim. Mas, né, vamos dizer assim, é um pouco essa ideia, né, que o Thiago trouxe no início, quer dizer, a gente estabelecer esse diálogo, né, com o cliente, né, e aí tentar, né, entender o que realmente é o caminho do meio ali, né? Exato. Isso vem ao encontro do comentário da Carla, Carla Costa, que o pessoal da comunicação tá. Eu não consigo acompanhar totalmente o chat, mas eu tenho espiões aqui. Então, o pessoal me falou aqui, a Carla Costa comentou: a tabela não se sobrepõe à livre negociação. Sim, não se sobrepõe, né? O CAL não, a tabela ela não tabela valores no sentido de esse valor é obrigatório, né? Mas aí ela coloca, mas precificar através da tabela é muito importante. Sim, né? Exatamente essa mensagem que a gente quer passar. A relação entre particulares, a relação contratual, né? Ela vai ter seus ajustes, vai ter suas particularidades, né? Sem dúvida alguma. Agora, o ponto de partida, digamos assim, né? E a forma de calcular é muito importante que ela seja feita de uma maneira o mais homogênea possível, né? O mais parecido possível entre os profissionais. Sempre vai ter seus ajustes, sempre vai ter diferenças ali, né? Dependendo do escopo, né? Isso para mim é um ponto central, assim, que a tabela ela carrega, né, consigo essa conceituação de que o valor sendo cobrado, né, do cliente, ele tem uma relação direta com o escopo do serviço, né? E aí tu comentaste dos contratos mal feitos, assim, eu até diria que o contrato mal feito às vezes é lucro, assim, porque muitos profissionais não fazem contrato, né? Então, sequer existe formalizado, né, mesmo que num documento expedito, assim, sequer está formalizado em algum lugar exatamente o escopo do serviço, né? E aí, assim, a gente fala, eu vou te entregar o projeto arquitetônico, né? Para o cliente, o que é o projeto arquitetônico, né? Ele enxerga talvez como a aprovação na prefeitura, né? A aprovação do projeto. Ele não compreende a dimensão ou a quantidade de trabalho enquanto graficação, né? Produção intelectual, jogo de plantas que ele vai receber, que é um documento, para fins de execução depois, que vai proporcionar uma execução mais ou menos adequada, mais ou menos detalhada, enfim. Né? Então, eu acho que é muito importante a gente bater nessa tecla, assim, porque às vezes pode ser um pouco cansativo ficar tendo este tipo de conversa detalhada com o cliente, ou achando que talvez por ser uma pessoa leiga não vale a pena, ou não vai compreender, mas no fim das contas é nosso papel demonstrar que o escopo que a gente está entregando tem consequência no valor que a gente está cobrando, né? E aí se esse cliente consultou ou vier a consultar outro profissional e obter outro orçamento, ele vai poder fazer o julgamento dele se aquele outro valor que foi ofertado faz sentido ou não, porque afinal de contas o escopo mudou, né? Então, às vezes, fulano ali me cobrou metade do valor. Bom, ele deve estar te dando como produto metade do escopo que eu orcei para ti, né? É isso que tu quer? Então, beleza, né? Vai haver clientes e vai haver escopos e valores para todo mundo, mas a forma de calcular, né, e a mensagem que a gente vai passando para a sociedade e construindo essa cultura, né, tem que ser única. Eu acho que esse é o mote, assim, né? A gente passar uma ideia única que vai ter seus ajustes lá no contrato, dependendo do que o cliente precisa, do quanto ele também pode pagar, enfim, né? Mas ter essa unicidade no discurso, eu acho que isso é muito importante. Anteriormente, a tabela surgir e ser homologada pelo CAL, né, André? Eu sempre utilizei, inclusive na sala de aula também,
a NBR 13532, que trata das etapas de arquitetura, né? Perfeito. Que é o que é a base, né? Que é a base, enfim, para justamente todo, né, as etapas, o faseamento por etapas e tudo mais, né? Porque ali está muito claro né, o que é os elementos que tu vai utilizar para fazer a determinada etapa, né? O que tu precisa produzir naquela etapa, né? E quais são os documentos que vão entregar naquela etapa, né? Que é a base da tabela, né? Então, eu comentava isso em sala de aula, né? E colocava nos meus contratos anteriormente ao código, assim, item tal, da NBR e tal, né? O que significa estudo preliminar, o que vai ter que entregar, quer dizer, né? Então, é um pouco essa ideia, né? Vamos dizer assim, em qualquer pendenga judicial, em qualquer processo judicial, né, de cobrança de honorários, o juiz, né, ele vai utilizar como referência a norma, né, e agora a tabela que reflete, que se baseia em cima da norma também, né. Então, acho que isso é tremendamente importante, né. E a outra coisa que o Tiago colocou, que eu acho que é importante também reforçar, enfim, aqui nessa nossa conversa, né, que é a precificação oficial para, né, processos licitatórios, né, e para processos de composição, de premiação e remuneração nos contratos de concursos públicos, né? Isso para nós é uma maravilha, assim, né? Em termos de que, né, existe uma referência realmente para, né, eu já tive a oportunidade de ser, né, júri, enfim, de concurso público e tal, e saber que, né, vamos dizer assim, bom, ao final, né, do concurso, o colega arquiteto que for o vencedor, enfim, né, ele vai fazer um contrato justo, né, enfim, né, todo aquele esforço, né, de desenvolver um projeto para apresentação num concurso, né, para concorrer, né, num concurso público, né, ao final, se ele, né, tiver a satisfação de ser o vencedor, enfim, né, ele sabe que o contrato que ele vai assinar é um contrato calculado a partir da tabela, né, tá? Que é o que a gente recomenda. Então, né, nós temos aí um universo aí para a gente, né, vamos dizer assim, pactuarmos, né, enquanto colegas, enquanto profissionais, né, utilizando, né, essa tabela, porque isso vai, que eu comento assim, são duas situações, né, que é o círculo virtuoso, né, e o círculo vicioso, né. Então, o círculo vicioso é tu querer cada vez, né, vai dando desconto para tentar contratar aquilo. É um horror, né? E a gente sabe como é que essas coisas acontecem, né? Às vezes, e todo mundo precisa viver de alguma forma, enfim, né? E decidir ser arquiteto e precisa se remunerar a partir disso, né? Por outro lado, o círculo virtuoso seria justamente, né, assim, a ideia de que todos nós pactuamos e vamos utilizar a tabela de honorários, né, com as devidas negociações, né, com a nossa carteira de clientes ali, enfim, né, com os nós todos, né, estamos num círculo virtuoso, né, com o objetivo de no futuro aplicar a tabela 100%, né, vamos dizer assim, como um objetivo, né, como disse o Tiago, né. Então acho que nós temos também que entender, né, o que caminho nós vamos tomar, né. Sem dúvidas. E tu comentaste agora dos projetos, né, os concursos de projeto. A gente, claro, acaba falando muito do projeto, porque, de certa forma, é meio que o mote da profissão, né? O censo do CalBR em 2012 até demonstrou que a maioria dos profissionais trabalha com projeto, mas a gente teve até um questionamento aqui que foi da Maureen, sobre se as consultorias para certificação estariam integradas nas tabelas, né? Eu acho que isso é uma outra coisa que é importante da gente frisar, que a tabela de honorários do CalBR, ela, na verdade, permite o orçamento de todos os serviços que são atribuição dos arquitetos urbanistas, né? Que eu acho que é um outro ganho também que nós tivemos em relação às outras tabelas, né, que circulavam em outros períodos, de que a gente tem um documento, né, uma normativa, que ela regra, na verdade, todas as atribuições. Então, não apenas o projeto arquitetônico pode ser orçado através das tabelas e do aplicativo, né? O aplicativo, ele simplesmente automatiza, né, os cálculos que poderiam ser feitos de forma manual, caso o profissional acessasse lá os PDFs e fizesse na ponta do lápis, né? O que eu, sinceramente, não indico, porque é cansativo e tem que ficar pulando de um quadro para o outro, enfim. Então, eu já indico que acesse o aplicativo está disponível na nossa página, no calrs.gov.br. À direita tem uma coluna com vários links e tem ali tabela de honorários, né?
Então, faz o acesso com o CPF e senha do SICAL e começa a fazer as suas simulações, né? Então, lá, tu vais poder escolher de uma lista de atividades técnicas qual é aquela que tu estás orçando, né? Então, vai ter projeto arquitetônico, vai ter todos os complementares, tem o planejamento urbano regional, tem projeto urbanístico, tem consultorias, tem laudo técnico, tem vistorias, parecer, enfim, né? Todas aquelas atividades que são atribuição de arquiteto urbanista, ou seja, as que estão na resolução 21 do CalBR, né, que regra as atribuições de arquiteto urbanista, elas vão ser possíveis de ser calculadas através do aplicativo, das tabelas do CalBR. Né? Então, acho que isso é um outro ganho, assim, de que não apenas o projeto, né, apesar de ser, assim, às vezes o que a gente mais fala, e de ser o que mais aparece em licitações, né, o projeto arquitetônico, mas também os outros serviços. Né? Então, isso é muito positivo. A tabela ela vai permitir orçar, em geral, os serviços de produção intelectual, né? Quer dizer, o projeto, de modo geral, considerando um custo estimado da obra, né? E a tipologia da edificação, a área estimada a ser construída, vai te perguntar quais são as etapas que tu estás entregando, que daí é a questão do escopo, né? Se é o estudo preliminar, se é o anteprojeto, ou projeto legal, né? Que ele coloca no mesmo patamar, ou o projeto executivo. Né? E aí, uma coisa que é importante destacar, para quem já fez alguma simulação e se assusta com o preço que dá de cara, assim, é que a tabela ela sempre faz o orçamento considerando que está sendo entregue até o projeto executivo. E o projeto executivo conforme a NBR, quer dizer, com todos os pormenores e detalhes que a NBR preconiza. Né? Então, muitas vezes, se o que está sendo entregue para o cliente é algo intermediário entre o anteprojeto e o projeto executivo, se é um escopo ali que não é totalmente o projeto executivo que a NBR traz, né, mais uma razão para que o profissional também faça um juízo crítico, né, sobre aquele valor que foi produzido ali e pense, não, eu acho que aqui merece um desconto, porque afinal de contas eu não estou entregando o projeto executivo neste nível da NBR, né, que é o que o aplicativo traz como condição para se cobrar todo aquele valor. Né? Se é, às vezes, alguma coisa intermediária, dá para ajustar, né? Fazer uma interpolação, digamos assim. Então, ele tem sempre essa relação com o escopo, né? Dá para mexer também ali no, né, vamos dizer assim, nos percentuais por cada etapa também, dá para tirar o relatório por etapas, né, também, que é importante. E eu gosto muito, André, daquela questão lá do ajuste por complexidade, né? Que abre aquela lista ali, né? O escopo está bem definido, os custos, né? Vamos dizer assim, estão bem definidos. Quer dizer, então ali existe um ajuste fino que dá para o profissional fazer de acordo com aquele serviço realmente, o escopo, vamos dizer assim, a característica do cliente dele, né? E muda bastante dependendo, né, das situações. Então aquele botãozinho ali, enfim, que ele abre uma lista, né, de possibilidades de fazer ajuste, médio, alto, baixo, enfim, um outro recurso, né, que o profissional também tem para poder fazer uma regulagem mais fina, né, enfim. Eu acho que isso eu utilizo muito aquele recurso, né, enfim, para poder fazer um ajuste fino, que às vezes dá um percentual bem diferente, assim, né? Ele deve dar uma redução, não calculei a ordem de redução, mas 20% a mais, 20% a menos, deve ser o que ele joga ali dentro daquelas questões dos níveis de complexidade, né? Que eu acho que também é um bom recurso, né? Lembrando um pouco, deve estar aparecendo nos teus vídeos também, mas... Sim, esse é o índice de complexidade, né? Justamente, depois que... Isso, justamente, depois que o profissional faz toda a sua simulação, né, ele pode selecionar qual é a etapa, qual é o escopo que está sendo entregue, né, então dizer se é estudo preliminar, anteprojeto, projeto executivo, e aí logo após essa seleção, determinação do escopo, ele passa a um segundo momento que é o ajuste do índice de complexidade, né, que ali o aplicativo ele permite o ajuste de 10 indicadores e ele explica como considerar cada um deles, né? Tu ajustas a baixa, média ou alta complexidade de coisas como, por exemplo, nível de complexidade de aprovação do projeto. Né? Então, esse projeto é aprovar na prefeitura,
né, basicamente aprovação de projeto, uma residência familiar, enfim, ou daqui um pouco tem necessariamente a aprovação do Corpo de Bombeiros, precisa de um licenciamento ambiental especial, precisa de um licenciamento do patrimônio, né? Às vezes a gente está falando de empreendimentos que têm 4, 5, 6, né, aprovações diferentes em instâncias diferentes. Então, naturalmente que esse projeto, embora às vezes possa até ser pequeno, né, não tenha um custo estimado de obra muito grande, pode ser que a complexidade seja elevadíssima, né, neste indicador. E aí, assim, tem vários outros, né? A gente pode selecionar o nível de especialistas necessários, né? Então, às vezes, não é só arquiteto urbanista, né? Tu vai ter profissionais de muitas outras áreas, às vezes até ambiental, para trabalhar em conjunto para poder entregar aquele serviço, né? Enfim, e aí colocar todos os índices como baixo ou todos como alto pode gerar uma redução ou um acréscimo de 30%, né, 30, nos honorários, de 30%. É bem significativo. Né? Então, por exemplo, né, dando um exemplo grosseiro, assim, mas se numa simulação, tá, de projeto arquitetônico, em que o profissional identifique que, porventura, o que cabe ali é o anteprojeto e projeto legal, né, no nível de aprovação da prefeitura, depois vai fazer talvez um detalhamento mais pontual, né, nada que se enquadre no projeto executivo preconizado pela NBR, pelo simples fato de remover o projeto executivo, se esse for o escopo dele, ele já tem um desconto de 60% em cima do valor que de cara o aplicativo te sugere, né? E depois disso tu ainda ajusta essa complexidade, né? Um pouquinho mais aqui, um pouquinho menos ali. Então, se tu tomares o tempo para configurar o aplicativo, né? E com um pouco de paciência, assim, no começo pode ser um pouco difícil, mas se tu aprenderes a usar, né, pode ser que tu te depares ali com uma proposta de honorários surpreendentemente próxima da realidade, né? Ou algo até que seja possível nesse contrato especificamente, né, com esse cliente especificamente. Tem uma pergunta. Pode Desculpa, falar. André. Não, pode Não, falar. não, Eu acho que eu ia falar da pergunta também. Mas fala tu dos, primeiro. Eu acho que... dos estudantes, a pergunta que tem ali, os estudantes podem ter acesso a nova ferramenta para ir se familiarizando, né? Bom, essa também é uma questão que a gente tem trabalhado ali na Comissão de Exercício Profissional, foi um dos projetos que nós estamos desenvolvendo ali, que é um simulador, né, de tabela de honorários, né, para que os estudantes pudessem ter acesso, né? Claro que a gente não pode resolver isso só no âmbito do CAL-RS, né? A gente precisa da liberação lá, né, do CAL-BR, né? Mas uma coisa que já estava sendo trabalhado, que é um simulador de RRT, de preenchimento de RRT, né? Isso parece que já está sendo desenvolvido lá pelo CAL-BR, ou pelo menos já está, né? Vamos dizer assim, proposto, né? E dentro da Comissão de Exercício Profissional aqui do CAL-RS, nós propusemos um projeto que é um simulador para estudantes da tabela de honorários, né? Acho que essa aí tu nem sabia, né? Essa aí nem eu sabia. Essa daí tá saindo do forno agora, hein? Então, também tinha uma novidade aí para... Olha só, Vamos arrasou, ver se dá... arrasou. Não, o que a gente tem hoje, Jennifer, né? O que a gente tem hoje que qualquer pessoa, na verdade, pode acessar de pronto é a área pública da tabela de honorários, né? Então, tu consegues fazer um cadastro com e-mail e senha, é um cadastro simples, sem ser uma pessoa registrada no CAL, né? Inclusive, os clientes podem fazer esse registro e fazer uma simulação e para tentar contestar, né, enfim, ou verificar a cobrança que receberam do profissional, né, e aí muitas vezes virão a constatar que receberam um valor até já com algum desconto, né, algum valor que até já é bacana, então é até uma ferramenta de convencimento isso, né, e de transparência, de os profissionais incentivarem o cliente a acessar a tabela e fazer a simulação, né. Só que essa simulação pública, né, que não é do acesso de quem tem registro no CAL, ela tem algumas limitações. Então, algumas das coisas que a gente comentou aqui, como, por exemplo, o índice de complexidade, a configuração das despesas do escritório, né? Então, essa é uma parte inicial ali do aplicativo que permite ao profissional ajustar, por exemplo, quais são os impostos que ele paga,
se ele tem funcionários ou não, né? O quanto as despesas trabalhistas dessas pessoas têm de despesa no faturamento do escritório. Enfim, todos os custos que eles precisam ser percebidos, né, e incluídos na proposta de honorários, porque tu precisas pagar as tuas contas, né, com o valor de honorários que tu recebe, e depois que tu pagas as tuas contas, é o que tu tem de remuneração tua, né? Então isso é uma outra coisa importante da gente perceber, né? Muitas vezes a gente acha que eu cobrei 5 mil em tal serviço e recebi 5 mil. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Recebeu 5 mil, mas tu tivesse que pagar a tua estrutura de trabalho, né? Tu, às vezes, aluga uma sala comercial ou paga um aluguel, o próprio aluguel da tua casa, né? Se tu trabalha de casa, recebe pessoas no escritório doméstico. Então, essas partes de configuração do aplicativo e que são pertinentes ao profissional apenas, né? Que só ele deveria mexer, a gente entende, elas não são permitidas para esse acesso mais geral, tá? Mas as simulações em si, então ir mexendo ali, colocar que é uma residência de tantos metros quadrados, o padrão do CUB residencial unifamiliar de padrão médio e tal, isso é possível de fazer, né? Então já dá para ir se familiarizando, fora esse projeto aí que o Pedoni nos comentou, que tá saindo do forno, que esse aí até eu não estava por dentro. Várias novidades hoje aqui, hein? Isso. Mas é importante essa questão que a tabela permite mesmo uma organização do escritório, né, André? Ela quase que te põe ali num compromisso, né, de fazer essa personalização. Compromisso em termos assim, mas ela, né, te possibilita, né, essa personalização do escritório, né? E aí né, vamos dizer assim, a tabela vai refletir um pouco também realmente a maneira como tu trabalha, os teus custos, né? E vai parametrizar através, né, desses custos. Então ela tem, né, tem uma inteligência por trás, né, da montagem da tabela, chegando a este nível de detalhe, né? Enfim, te permitindo, né, que tu consiga identificar qual vai ser o teu lucro, né? Ela identifica qual vai ser o teu lucro, né, dentro daquele projeto. Eu acho que isso também é uma educação, né, para os colegas ali, para aqueles que, enfim, ou recém-formados ou que não estão suficientemente organizados, né? Também explorar um pouco isso dentro da tabela ajuda bastante a entender realmente, né, o que vai sobrar que você pode, né, enfim, utilizar realmente como lucro, né, além de todos os compromissos que a gente tem, né, vamos assim, que cumprir profissionalmente, né. Perfeito. Eu acho que isso é uma outra vitória da tabela e principalmente do aplicativo que torna as coisas mais visíveis, né? Que é, ao fim de uma simulação, tu conseguires identificar desses 5 mil, né, do meu exemplo, quantos mil são para pagar despesas, né, quantos foram despesas legais, tributação, alguma coisa envolvida no serviço, quanto que efetivamente eu tive de lucro, né, quanto que foi a minha remuneração, porque aí, visualizando isso, o profissional tem uma ferramenta poderosa para tomada de decisões, né? Então, até quando eu consigo dar desconto? Né? Porque daqui a pouco eu estou dando tanto desconto que eu não estou percebendo que eu não estou conseguindo mais pagar as minhas contas, eu já estou tirando do meu bolso, né? Eu estou trabalhando no prejuízo. Ou talvez, se eu não consigo cobrar mais, quem sabe eu tenha que dar uma forma de diminuir as minhas despesas. Quais despesas eu consigo diminuir? Né? As despesas legais eu não consigo, porque são tributos que não tenho o que fazer, eu tenho que pagar. Né? Agora, será que talvez a minha estrutura não está muito cara? Será que eu consigo enxugar a minha estrutura nesse momento? Né? Para cobrando a mesma coisa, receber mais remuneração? Né? Então, esse jogo, assim, que é muito comum em quem tem empresas, né? Quem empreende, quem tem uma pessoa jurídica, que acaba criando essa familiaridade meio no desespero, né? Porque senão a empresa também não sobrevive. Às vezes nos falta enquanto profissionais autônomos, né? A gente percebe que os profissionais que trabalham de maneira autônoma muitas vezes têm dificuldade de visualizar essas coisas. E eles também pagam despesas, né? Assim como as empresas, como as pessoas jurídicas. Então, eu sempre saliento que a tabela e o aplicativo trazem essa visualização ali no fim da simulação, né? Que tu consegues enxergar quanto foi, qual foi o quinhão, né, que foi para pagar cada coisa, e a partir disso tomar suas decisões, né, cobrar mais, consigo ou não, né, diminuir despesas, aonde que dá para fazer,
né? Isso é muito poderoso. Eu acho que é uma das ferramentas assim de independência, né, do profissional e de planejamento da sua carreira, né? Não é meramente a questão de, eu fiz um cálculo e consigo cobrar esse valor, sim ou não. Consegue cobrar ele sim ou não e quais vão ser as suas decisões com base nisso, né? Tu vai mudar alguma coisa no teu escritório, né? Enfim. Então, isso eu acho que é muito importante salientar. Sem dúvida. É poderoso porque, né, enfim, a gente, ao longo da vida profissional, vai passando por diversas fases, né? Inicialmente, como recém-formado, o que a gente quer é criar um acervo, né? Enfim, né? Quer fazer coisas, está louco para trabalhar, né? E às vezes a gente se aventura em algumas coisas. Eu mesmo, enfim, né? Se tivesse tempo até relataria algumas coisas que, como a Andrea disse, às vezes tu paga para trabalhar e não te dá conta, mas está feliz da vida, está ótimo, tá trabalhando, né? E está produzindo, está exercitando aquilo que aprendeu na faculdade, né? No curso, enfim, né? Ok, mas em determinado momento, né, em que tu tem, sei lá, pode estar trabalhando na casa do pai e da mãe, né, ou enfim, ou dividindo com os colegas um local, né, um coworking, né, atualmente, mas vai chegando a um ponto da vida profissional em que a gente, né, começa a ter uma série de compromissos, família, filhos, né, todos que, né, têm um pouco mais de idade aqui, né, sabem disso, né, e as coisas vão ficando sérias, né, enfim. Então, esse tipo de organização, né, ao longo da vida profissional, né, se tu consegue, né, perceber, né, vamos dizer assim, a tua evolução enquanto, né, profissional, essas coisas vão se tornando extremamente sérias, né, enfim. E tem um outro aspecto que é importantíssimo, né, que é a nossa responsabilidade como profissionais, né, enfim, ao fazer um projeto, né, quer dizer, a gente pode, enfim, em algum momento, né, dependendo do tipo de contratação que a gente faz, a gente pode ter que acabar respondendo isso, né, vamos dizer assim, algum processo judicial, algum processo, né, ético. Então, assim, a gente também, né, tem que se precaver, né, enfim, se remunerar, né, no sentido, inclusive, né, de ter que, né, vamos dizer assim, responder pelos nossos atos, né. Então, eu acho que tudo isso, né, mostra a necessidade da profissionalização, né, que a gente vai tendo que ter ao longo da vida profissional, né? Eu certamente entendo, eu também, né, comecei, enfim, lá, né, como recém-formado também, né, me aventurando, enfim, mas a tendência, né, e eu acho que a necessidade que a gente tem ao longo da vida profissional, né, é justamente, parece uma redundância, mas é se profissionalizar, digamos assim, né, é saber cobrar, né, é saber entregar o que... E às vezes, né, eu posso também, né, dizer, poderia citar alguns exemplos, às vezes é melhor perder um cliente, tu entende, né, do que fazer um mau contrato, porque, né, aquilo vai acabar infernizando a tua vida profissional, né. Então, acho que tudo isso vai, né, vamos dizer assim, a tabela, né, ela ajuda, né, essa tomada de decisão para onde é que tu quer ir, né, enfim, como profissional, né, onde é que tu quer chegar, como que tu quer, né. Eu uma vez vi né, um profissional, enfim, que falou uma coisa interessante, um profissional não, na verdade, né, um arquiteto da antiguidade, né, que falou uma coisa importante, diz assim, cabe ao arquiteto escolher os seus clientes, né. E eu fiquei, eu acho que mais de ano ruminando isso, né? E depois eu entendi, né, que é um pouco isso, quer dizer, realmente para quem tu vai trabalhar, né? É uma decisão, né, que a gente pode, né, vamos dizer assim, acabar pensando uma vez que tu vai entendendo a forma de trabalhar. Claro que isso extrapola um pouco, né, a questão de fundo aqui da tabela, mas é uma reflexão importante, né? Para quem que a gente realmente vai trabalhar? Será que realmente vale a pena esse contrato, né? Enfim. Então, são coisas que a tabela ela te ajuda nessa tomada de decisão, né? Com números, né? Com referências claras, né? Enfim. Né? Então, acho que, né, vale né, filosofar um pouquinho nesse sentido também. Não, com certeza, com certeza. Eu até ia te convidar justamente para a gente entrar numa etapa aqui mais de finalização na nossa live, e aí acho que tem todo o cabimento, a parte filosófica, que daí o pessoal vai embora e fica filosofando também, fica ruminando também as informações. Se tu quiseres, né, permanecer com a palavra e fazer um fechamento, deixar
uma mensagem do que tu entendes, assim, sobre esse assunto da tabela, por fim, né? E depois eu também faço uma parte e a gente deixa os nossos filósofos aí arquitetônicos para pensar a respeito ao longo da noite, ao longo dos tempos. Eu acho que bom, primeiro, vamos dizer assim, a gente entender que a atuação de cada profissional, ela não é uma ação individual, mas ela contamina e ela, vamos dizer assim, ela ajuda ou acaba destruindo toda a classe, né? Então, um mau profissional, enfim, que avilta, né, cobrança, os honorários profissionais, que tem comportamentos, enfim, impróprios, né? Isso não afeta simplesmente ele, afeta toda a classe, né? Então, acho que isso é uma questão para as pessoas, para os colegas, né? Enfim, arquitetos e arquitetas refletir, né? Enfim. E aí, justamente nesse sentido, do ponto de vista de honorários, que eu acho que, né, se a gente não pode atuar sobre os comportamentos dos colegas, né? Mas pelo menos em termos de honorários, né? A gente poder ter, vamos dizer assim, um acordo de cavalheiros e damas, né, entre nós, né, diz assim, bom, vamos utilizar a tabela como referência, né, vamos estabelecer negociações, vamos educar os nossos clientes, né, de que essa é o nosso parâmetro, né, bom, então aí nós estamos, né, conversando como classe, né, e às vezes eu não preciso fazer parte de um organismo de classe, né, de um IAB, de um SAERGS, né, de um ASBE, enfim, né, de um AI, para, né, se comportar, vamos dizer, como classe, né? O comportamento, ele é esse, né, pelo menos no assunto que nós estamos tratando hoje aqui, é esse acordo, né, de que vamos utilizar esse parâmetro de cálculo, vamos educar os nossos clientes, né? E vamos deixar claro de que essa seria, né, né, a remuneração justa, como o Thiago disse no início, como um objetivo, né? Tá? Permitindo aí, obviamente, as negociações, todo o histórico, né, como já foi dito e enfatizado aqui. Então, acho que isso é tremendamente importante. Eu, dentro do meu DNA, enfim, eu sempre tive envolvido, né, desde a época de estudante, com o DAFA lá na URGS, depois, né, já era IAB como estudante, enfim, né, agora dentro do conselho, onde eu tenho aprendido e aprendi já muito aqui, enfim, né? Eu acho que essa é uma questão, né, para a gente refletir, de que a gente estaria trabalhando, né, num sentido de classe mesmo, à medida que a gente, né, honrar esse acordo, né, de divulgar, de usar, né, de explorar a tabela, né, no sentido de, né, de se organizar e aí poder realmente, porque, né, tu ser bem remunerado, tu consegue também prestar um serviço de excelência, né? Quer dizer, Claro. né, é a coisa do círculo virtuoso que a gente O estava círculo comentando. virtuoso, exatamente. Então, é o meu recado para hoje, a minha filosofia aqui. Né? Perfeito, perfeito. Não, faço das tuas as minhas palavras. Eu acho que eu gosto sempre de dizer que a gente não está se colocando aqui como o conselho que vai dizer o certo e o errado de cobrar, né? A gente não quer colocar toda essa questão da tabela de uma maneira incisiva ou enfim, né? É exatamente essa questão do acordo, né? Da prática e da criação de uma cultura. Né, que a gente entende que ao longo do tempo ela tem apenas a beneficiar tanto a categoria, os profissionais, quanto os próprios contratantes, né, por terem contratos cada vez mais claros, com um escopo mais definido, sabendo exatamente pelo que eles estão pagando, se estão recebendo um desconto, o que não está sendo entregue para que esse desconto seja viável. Né? Então, todas essas decisões e esses ajustes, que eles se tornem cada vez mais transparentes, né, e que eles se transformem cada vez mais em uma cultura. Né? E a gente está sempre à disposição para esclarecimento de dúvidas, a gente permanece com os nossos canais de e-mail, de telefone, enfim, esclarecendo dúvidas de honorários, mas a gente convida, né, e reforça para que agora com essa plataforma que a gente tem, que nós criamos com os vídeos e com um manual escrito, né, que vocês acessem, né, o krs.gov.br/th, né, eu até vi que alguns colegas colocaram aí no chat, né, para assistir nossos vídeos, né, para ler o nosso tutorial, tentar colocar em prática, né, e nos ajudar nessa peleia, né, nesse projeto ao longo dos tempos, que é a valorização da profissão, né, que tem o papel que é nosso institucional do conselho e tem o papel do profissional que é ali no dia a dia do escritório, na ponta do lápis, no fechamento de contrato, na lida com o cliente. Né, então, gostaria de deixar esse recado da minha parte.
né? E agradecer a tua presença, Pedoni, o teu compartilhamento, né, de experiência pessoal, né? E desejar uma boa noite aí para todo mundo, né? Que se cuidem, fiquem bem e qualquer coisa contem com a gente. Estamos à disposição no Conselho. Tá Obrigado certo. e mais essa oportunidade, né? E abraço a todos. Valeu, um abraço, pessoal.